Se tem uma coisa que a gente ama nessa vida é Game of Thrones, né, gente? Especialmente especular e teorizar sobre qual caminho a história vai tomar. Então, sem muita enrolação, vamos direto para algumas das melhores teorias dessa 7ª e provavelmente da 8ª temporada. E a primeira já é que o Mindinho leva tudo. Tem muita gente que acredita e até torce pro Mindinho ganhar essa guerra. Especialmente se a gente for analisar de onde ele veio, um Zé Ninguém de uma ilha pequenininha, pra agora ter tomado conta do Corre Rio, ter desencadeado a Guerra dos 5 Reis, ter o Vale e tá quase tomando conta do Norte através da Sansa. Quase tudo que aconteceu na primeira temporada e, consequentemente, o resto foi por culpa dele. Ele é o cara mais manipulador, estratégico, esperto e aproveitador que a gente já viu na série. Mas será que é suficiente? E ele fala, né, que caos é uma escada. Então, ou ele vai aproveitar toda essa guerra entre Jon, Daenerys, Cersei e mortos-vivos pra conseguir subir e ocupar o trono. Mas eu particularmente acho que a Arya tava se deixando ser seguida no último episódio pra que eles consigam matar o Mindinho sem perder o apoio do Vale. A Sansa fala no trailer da temporada que o lobo solitário morre e a matilha sobrevive. Eu acho que isso tem a ver com Starks versus Littlefinger. E falando dos Starks, a gente tem uma sobre o Bran, o nosso esquisitão favorito, e sobre como ele é um viajante no tempo. Essa é outra que vem ganhando mais adeptos e tem muitas vertentes, mas todas elas são basicamente sobre como o Bran volta no tempo e consegue fazer mais cagada tentando arrumar as coisas. Alguns acham que ele é o Bran construtor, responsável por fundar a casa Stark e também ajudar na construção da muralha. Outros vão além e falam que ele é todos os Brandon Starks que tem na história. E alguns acham que ele vai de tempos em tempos tentando arrumar um jeito de conseguir lutar contra os White Walkers e acaba deixando o rei Aerys louco. Nessa ele também seria o Bran construtor. E terminaria com ele chegando até a criação do Rei da Noite. E que aquele cara seria o próprio Bran. Na tentativa de chegar lá pra avisá-las pra elas não fazerem aquilo, ele teria sido capturado, visto como uma ameaça e se transformado no Rei da Noite. Essa eu também não acredito tanto. Eu acho que o Bran vai ter um papel um pouco mais importante do que só ser aquele personagem de exposição, mas não que tudo que acontece em Westeros é culpa dele. E outra também muito popular é a do Tyrion Targaryen. E essa agrada muito aos fãs porque significaria que os nossos 3 personagens favoritos vão voar em dragões e salvar o dia, e também vai se encaixar na profecia de que o dragão tem 3 cabeças. Mas, gente, é Game of Thrones, né? Só falta vocês quererem que eles passem por um arco-íris enquanto eles salvam o mundo. E pra quem tá se perguntando de onde saiu esta porra dessa teoria, é porque nos livros o Rei Louco, o Aerys, era meio apaixonadinho pela Joanna, mulher do Tywin. E é dito que ele tomou liberdades com ela. Não é explícito o que exatamente ele fez, mas poderia ter gerado uma criança que seria o Tyrion. E por isso o Tywin teria tanto ódio dele. Não por ele ser um anão ou por ter matado a mulher no parto, até porque isso era uma coisa meio que comum nesse mundo. Poderia parecer um pouco de exagero se fosse só isso. Mas nos livros o Tyrion também é descrito como tendo os cabelos loiros, só que mais platinados do que dourados, como o dos Lannisters. E outra coisa que ele teria em comum com os Targaryen seria os sonhos de dragão, que é uma coisa que essa família tem muito. E o Tyrion sempre foi meio que fã de dragões e quis conhecer um, e ele teve aquele momento, meio que o que o Jon teve com o Drogon, de reconhecimento, talvez? Por mais que essa seja uma teoria boa e que eu fosse amar ver o Tyrion voando num dragão, eu não acho que isso vai acontecer por causa da próxima, que é a do dragão de gelo. A batalha ficaria muito fácil pro lado dos nossos heróis se fossem 3 dragões cuspindo fogo em cima de todo mundo, né? Então como é que faz pra equilibrar esse campo de batalha? Põe um dragão de gelo aí no meio. Tem muita gente que acha que existe um dragão embaixo da muralha, que quando o berrante for tocado, vai acordar ele e assim derrubar ela, mas eu particularmente acho que um dos dragões da Dany vai morrer, provavelmente o Viserion, porque o Jon ainda tem que andar no que foi nomeado em homenagem ao pai dele. Não existe muita evidência pra isso. Nos livros tem algumas dicas de que talvez possa existir um dragão de gelo, mas são coisas mais superficiais. O que me leva a acreditar nisso foi o trailer da temporada, que aparece um olhinho ali se tornando azul, e eu acho que vai ser de um dragão, porque a gente já viu que o Rei da Noite tem o poder de transformar também criaturas.
Então eu realmente acho que a muralha vai cair e que a última cena do último episódio vai ser um olhinho de dragão se transformando em azul e que eu vou gritar muito. E o último episódio a gente terminou com aquela cena maravilhosa de alguns dos nossos heróis atravessando a muralha e indo atrás de um caminhante branco. E mais 7 samurais ou 7 homens e um destino impossível. Ou seja, a gente já sabe que pelo menos metade ali vai morrer. E eu tô muito triste porque eu acho que um deles vai ser o Tormund e eu não acredito que ele não vai ter o momentozinho dele com a Brienne. Mas tudo bem, se eu superei a morte do Oberyn e a troca do Daario, eu vou superar isso também. O que é mentira, porque eu não superei nenhum dos dois. Mas enfim, voltando, a gente tem o cão ali no meio, que não tem muita razão pra sair vivo dessa, a não ser que seja pra lutar com o irmão dele e nos dar, finalmente, o Clegane Bowl. Só que isso não quer dizer que ele precise necessariamente estar vivo, porque vamos lembrar que o Montanha também é uma espécie de zumbi. E eles estão indo pra lá pra pegar um White Walker e levar pra Kingsland pra mostrar pra Cersei que eles existem. Então nada impede desse caminhante branco ser um deles que foi atacado e agora tá morto-vivo. E aí vai que a Cersei manda o Montanha matar ele e assim nós acabamos tendo a espécie de luta entre os Clegane. Ok, parece meio absurdo, mas uma garota pode sonhar. E eu realmente acho que eles vão conseguir levar um caminhante branco pra Cersei conhecer, porque eles não teriam tido uma ideia tão absurdamente estúpida se não fosse por um plot muito importante na história. E eu acho que isso vai desencadear a morte da rainha pelo Valonqar. Quando a Cersei era criança, ela recebeu várias profecias que acabaram já se tornando verdade, exceto por uma ou duas, dependendo de se você considera a Marjorie a rainha que veio mais nova e mais bonita pra tomar tudo que ela ama. Mas a que definitivamente não aconteceu foi a previsão da morte dela pelo Valonqar, que, tradução do Alto Valyriano, significa irmão mais novo, que ela acredita ser o Tyrion. Porém, vai ser muito mais Game of Thrones se essa morte vier pelas mãos do Jaime. E nessa temporada a gente tem tido muitos paralelos com a primeira, ou então de histórias que aconteceram até mesmo antes da série começar, como o Jaime matar o Rei Louco. E esse personagem vem tendo um arco de redenção muito grande, de o babaca imbecil do primeiro episódio que empurrou uma criança pela janela, até agora um personagem mais complexo e bem adorado, pelo menos nos livros. E a gente tá vendo a Cersei cada vez mais como a rainha louca, que tá usando fogo vivo, que prefere queimar tudo em vez de entregar, e que foi exatamente pelo que o Jaime matou o Aerys em primeiro lugar. Na profecia, a Maggie, que é a bruxa, disse que o Valonqar vai colocar as mãos no pescoço pálido e tirar a vida dela. E ele sacrificar o amor dele pelo bem de todos vai ser a redenção final. E a gente até tem um foreshadow disso no primeiro episódio, que a Cersei tá no mapa de Westeros e ela tá numa parte que é chamada de garganta e o Jaime tá onde ficam os dedos. Então, pra mim, essa é bem sólida. O problema é que ele pode chegar tarde demais, já que a gente vê que a Dany tem um sonho onde ela tá na sala do trono, que ela tá na sala do trono, que ela tá toda detonada e tem neve caindo. A gente não sabe exatamente o que isso significa, mas o Jaime fazer esse sacrifício também nos traz mais uma teoria, que é a da Lightbringer. E pra quem não sabe, esse é o nome que recebe a espada do Azor Ahai, o herói que teoricamente vai acabar com a Longa Noite. E ok, o Jaime não é uma espada, mas profecias estão abertas à interpretação. Muitos acreditam que a espada que o Beric aparece no clipe é a Luminífera, porque ela é descrita assim, como a espada flamejante. Mas ela também tem mais algumas coisas que aquela não necessariamente se encaixa. Como, por exemplo, o fato dela ter sido forjada pelo Azor Ahai 3 vezes. Uma na água, uma sacrificando um leão e a outra sacrificando a Nissa, que era o amor da vida dele. A parte da água, de repente, pode ser referência a ele quase ter se afogado no final do episódio 4. E ele matar a Cersei se encaixaria em 2 categorias, tanto ele matar o leão, quanto a Nissa. Então não é tão absurdo assim imaginar que ele se encaixa nessa profecia. E de repente pode não ser necessariamente uma espada, pode ser aquela mão falsa que ele tem agora, porque se não me engano ela tem traços de aço valeriano, que é outra característica da Luminífera. Tem muitos que acreditam que isso pode tornar inclusive o Jaime o próprio Azor Ahai, mas eu particularmente acho que o Jon é o príncipe prometido. E eu sei que nós temos vários candidatos para essa posição, e a mais óbvia inclusive é até a Daenerys,
mas eu acho que o Jon se encaixa melhor ainda em todas as categorias. E são algumas. Vamos lá. Ele é renascido sob sal e fumaça, o que pode ser uma referência à morte do Jon, porque os ferimentos dele são descritos como estando esfumaçantes, e também o sal pode ser representado pelas lágrimas, porque no livro é um pouco mais dramático. Tem que ter sangue de Targaryen e mais especificamente ser descendente do Aerys e da Rhaella. Tem a espada, que como eu disse a gente não sabe necessariamente se é mesmo esse objeto, mas o Jon tem uma espada de aço valeriano. Podem também ser os dragões, que a gente tá vendo aí mais ou menos, teve dicas de que ele vai conseguir controlar, ou de repente pode ser até a Patrulha da Noite, que no juramento deles falam que eles vão ser a espada e a luz ou alguma coisa assim. Então dá pra achar algum objeto aí que represente a Lightbringer. E o último diz que ele vai acordar um dragão das pedras. E isso pode significar que existe mais um ovo de dragão por aí, que o Jon vai chocar. E agora eu tô imaginando o Jon chocando um ovo de dragão, tá ótimo. Ou então que é simplesmente ele despertando pra essa descendência Targaryen dele. E uma última teoria é como tudo isso vai acabar. Tem muita gente que acha que a Daenerys na verdade vai ser a vilã, mas eu acho que o George vai subverter as nossas expectativas, não colocando a boazinha como a vilã, mas sim colocando o que a gente sabe agora que são os vilões, não como necessariamente bonzinhos, mas como um mal necessário. Porque vamos lá, existem várias histórias e lendas sobre os outros que a gente não conhece muito bem e que se eu for me aprofundar agora, esse vídeo não vai terminar nunca. Mas a gente sabe que eles viviam, digamos que em paz, com os selvagens do outro lado da muralha. Alguns bebês eram levados e dados como sacrifício. Mas se a gente for parar pra pensar, o Senhor da Luz também exige bastante sacrifícios. Tem muitos rituais e pessoas que foram mortas no nome dele. Então, os White Walkers seriam apenas o outro lado da mesma moeda. E o George, o autor dos livros, ele é muito fã de Tolkien. Mas ele já disse que ele não é um grande apreciador de finais de guerra, porque ele acha uma coisa inútil, onde os dois lados saem perdendo muito. Então eu não acho que o grande final dele vai ser uma guerra onde um lado massacra o outro e sai vitorioso. Eu acho que o final vai ser esse Azor Ahai, né, esse príncipe prometido, terminando tudo de uma maneira pacífica, fazendo um grande sacrifício para conseguir amenizar tudo aquilo. E uma coisa que eu consigo pensar é o Jon se tornando o novo Rei da Noite. Vocês conseguem pensar num final mais agridoce do que o Jon se encaixando bem no centro dessas crônicas de fogo e de gelo em todos os sentidos? Ele é um Stark e ele é um Targaryen. Ele é o príncipe prometido e ele é o Rei da Noite. Ele tá morto e ele tá vivo. Ele serve ao Senhor da Luz e também aos White Walkers. Eu não vejo jeito mais poético disso terminar. E bem, gente, essas são só algumas das possibilidades. Tudo isso pode ser? Pode ser. É isso que é lindo em Game of Thrones, tá tudo aberto à interpretação. Então, de repente, a Daenerys pode ser mesmo uma vilã, o Euron pode ter o Dragonbinder e comandar um dragão, o Varys pode estar por trás de tudo isso, o Aegon, outro filho do Rhaegar, ainda pode estar vivo, a Arya pode montar na Nymeria, o Sam pode ser o narrador, o que vocês quiserem. Deixem nos comentários abaixo as teorias favoritas de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!